A brincadeira continua. Quando Henrique encontrou os amigos, Pedro estava alcançando a coberta do mendigo. O jovem pensou em gritar para Pedro esperar por ele, mas a música era tão alta que ninguém iria ouvi-lo. Pedro primeiro cutucou o cobertor, mas a pessoa debaixo dele nem se mexeu. Ana mostrou o cronômetro e eles tinham menos de 5 minutos. Considerando que eles começaram a cronometrar quando já havia passado algum tempo, eles provavelmente estavam nos segundos finais. Então, Henrique se aproximou, colocando-se entre o palhaço e Pedro, e puxou com força o cobertor. Uma surpresa agradável. A música parou instantaneamente. Os amigos se olharam, suspirando de alívio. Voltaram então a olhar para quem estava deitado e viram que de fato era o palhaço. Este se levantou, sorrindo alegremente. Parecia estar feliz por ter sido encontrado. Então, disse: Muito bem! Vocês são bons nesse jogo. Por isso, vão poder passar para o segundo jogo. Para isto, vamos até uma loja ali na avenida. O palhaço se referia a uma avenida que ficava a uma quadra de onde eles estavam. Henrique aproveitou o descanso para começar a bolar um plano. Primeiro, pensou em pular no pescoço e atacar o palhaço. Com medo dos poderes sobrenaturais que ele parecia ter, começou a pensar como poderiam escapar e irem atrás da polícia. Ana, cochichou ele para a amiga, agora é a nossa chance. Antes que ele pudesse terminar, o palhaço gritou: É muito mal educado cochichar. Pior ainda é trapacear antes mesmo do jogo começar. Isso deixou Henrique ainda mais preocupado. Afinal, o palhaço, mesmo estando de costas para eles, sabia que estavam cochichando. Resolveu estudar mais o comportamento do homem, até tomar uma decisão mais drástica. Pedro, que estava andando logo atrás do palhaço, teve a impressão que os passos dele estavam fora de sincronia com a velocidade que ele andava, como nos jogos de computador, quando os pés de um personagem parecem deslizar no chão. Achou estranho, mas perto das outras coisas que estavam acontecendo, aquilo não parecia tão relevante. Por isso, preferiu não comentar. A distância percorrida era curta, e logo eles chegaram na avenida. Exatamente na quadra em que chegaram, estava um grande prédio de uma arquitetura bem improvável. Tinha 3 andares com 3 grandes janelas coloridas em cada andar. As janelas variavam entre amarelo, azul, branco, verde, laranja e vermelho. Pedro associou a aparência da fachada da loja com um cubo mágico embaralhado. A janela central do andar térreo era, na realidade, uma porta de vidro. Esta também representava um quadrado do aparente cubo mágico. Esse é um grande cubo mágico, disse Pedro. Mas essa loja nunca esteve aqui antes, contestou Ana. Não se preocupem. Não importa o que aconteceu ontem, disse o palhaço. Pode ser que amanhã esta loja não esteja mais aqui. Então é melhor aproveitarmos enquanto ainda podemos. Conduzidos compulsoriamente pelo palhaço, atravessaram a avenida. Não havia nenhum movimento na rua. Mas isso poderia ser normal, visto que era de madrugada. Chegando próximo à porta da loja, o palhaço pegou uma chave de seu bolso, destrancou a porta e abriu-a. Henrique pensou que ele devia ter bastante dinheiro para ser dono de uma loja deste tamanho. Essa loja é sua? Checou Henrique. Sim, confirmou o palhaço. Eu pensei em cada detalhe dela. Dentro da loja haviam muitos brinquedos e jogos. Ali no hall, pouca coisa estava embalada. A maior parte dos brinquedos estavam abertos, instalados e, quando aplicável, funcionando. Por exemplo, haviam vários brinquedos de tijolos de montar que estavam montados. Cenários com bonecos de guerra ou casas de bonecas se espalhavam pelas prateleiras. Também trenzinhos andavam sobre pequenos trilhos e robôs faziam barulhos enquanto andavam pelo chão. Além de tudo, haviam brinquedos de festa, como piscina de bolinhas e pula-pula. O teto era alto e tinha um escorregador que atravessava o vindo do andar superior. Espalhados pela loja, haviam manequins arrumados de uma maneira que pareciam cenas de brincadeira.
Eu pensei em jogar paintball, disse o palhaço. Mas no caminho tive uma ideia melhor. Vamos brincar de jogo dos 7 erros. Tá bem, disse Henrique, sério. Pelo menos ele sentia-se aliviado por ser um jogo fácil. Os jovens conheciam o jogo dos 7 erros. Tratava-se de duas imagens parecidas e era necessário achar o que estava diferente entre elas, até que se achassem os 7 erros. E cadê as imagens então? Perguntou Henrique energicamente. Vocês estão nela, disse o palhaço olhando ao redor. Henrique não entendeu nada, mas Ana pareceu entender. A loja? Perguntou ela. Exatamente. E vamos compará-la com o quê? Insistiu Ana, sem entender o propósito do jogo. Com o certo, horas, respondeu o palhaço, contendo algumas risadas. Achem o que está errado. Isso não faz sentido, estourou Henrique. Como vamos saber o que se passa nessa sua cabeça maluca? O homem fez uma expressão de profunda tristeza. Os jovens notaram um bico de emburrado, como se fosse uma criança chateada. Então, ele falou em baixo tom. Vocês não terão tempo, mas poderão fazer apenas 10 palpites. Se ganharem este jogo, o placar fica 2-0 e vocês ganharam as brincadeiras. Entretanto, se perderem, vamos para a última brincadeira. Tendo dito isso, ele correu para trás de uma prateleira. Pedro e Ana correram atrás para tentar tirar mais dúvidas ou tentar conseguir pistas. Mas quando chegaram atrás da prateleira, o palhaço não estava mais lá. Henrique não ligou que o homem havia ficado triste, muito menos que ele havia saído. Queria se livrar logo dessa prova. Ana voltou dizendo energicamente: Por que você falou isso? Se nossas vidas dependem dele, maluco ou não, teremos que entrar no jogo. E se eu me recusar? Confrontou Henrique. Bom, disse Pedro, fazendo o mesmo gesto que o palhaço havia feito anteriormente. Você está achando engraçado, né? Perguntou Henrique ao amigo. Ana entrou na frente de Henrique e disse: Para, Henrique! Vamos resolver isto juntos e logo vamos poder voltar para casa. Se você não quer ajudar, então teste os celulares de novo enquanto eu e o Pedro procuramos por pistas. Olha, tem uns patinetes aqui, disse Pedro, apontando para um canto. Henrique olhou bravo para Pedro. Ele estava irritado pelo amigo estar tão calmo e engajado na brincadeira. Parecia até que ele estava gostando disso. Ana tentou acalmar os ânimos, retrucando o olhar de Henrique. Entregou então o seu celular para ele e depois foi em direção a Pedro, falando: É uma ótima ideia. A loja é grande e os patinetes podem nos ajudar a andar mais rápido. O que será que estamos procurando? Não sei. Que tal darmos uma volta primeiro? Respondeu Pedro. Vamos cada um para um lado e o Henrique fica aqui tentando ligar para a polícia, sugeriu Ana. Pedro aceitou a ideia e começou a passear pela loja com o patinete. Ana estava empurrando o patinete ao seu lado. Ela não queria ir muito rápido para poder observar os detalhes, mas queria ter o patinete consigo para não contrariar Pedro. Também seria uma boa ideia usar o equipamento caso precisasse voltar para conversar com os amigos. Depois de se afastar um pouco da seção principal, Ana se viu numa área de brinquedos de bebês. De longe, Ana viu 2 bebês brincando no chão sem nenhum adulto por perto. Apertou o passo para acudi-los, mas no caminho percebeu que eles não estavam se mexendo. Ao aproximar-se, notou que estavam parados como manequins, mas que eram muito realistas. Um dos bebês estava colocado de costas para o outro. Ele representava estar brincando com um carrinho em cada mão e tinham vários outros carrinhos à sua frente. Este bebê tinha um estranho sorriso malicioso. O outro bebê parecia estar chorando desesperado, com uma expressão extremamente triste, enquanto esticava a mão como se estivesse implorando para brincar junto. A realidade artística dos manequins realmente tocou Ana, que achou aquela cena muito triste e pensou por que alguém faria este tipo de decoração em uma loja de brinquedos. Andou mais um tempo por ali procurando por pistas e, de repente, viu um drone voando em sua direção. O drone se aproximou dela
e ficou parado no ar. Ela olhou, curiosa, e pensou que talvez fosse o palhaço, usando o drone para espioná-la. Pensou que não adiantava querer interferir. Então, simplesmente escolheu ignorar a presença do objeto. Continuou vasculhando as prateleiras e percebeu que o drone a seguia e ficava fazendo um movimento de subir e descer. A menina tentou conversar com o drone. O que você quer? É claro que o drone não poderia ouvi-la, mas ela notou ele indo um pouco para trás. Ela deu um passo na direção do brinquedo e ele foi mais um pouco para trás. Pensou que talvez era para segui-lo. Então, começou a fazer isto. Seguindo o drone, chegou a uma seção de eletrônicos, onde Henrique estava com um controle remoto e acenou sorrindo para ela. Os celulares continuam mudos, disse ele. Mas encontrei esse drone. Pode nos ajudar. Quando Pedro se afastou dos amigos, como estava de patinete, passou rápido por várias seções, entre elas a de brinquedos de meninos, a de bonecas e, é claro, pela seção de doces, onde ele provou um chocolate que estava delicioso. Depois de algumas mordidas, notou algo que chamou sua atenção. Havia ali um garoto sentado próximo ao balcão. Pedro se aproximou para tentar conversar, mas percebeu que ele estava estranhamente imóvel. O garoto imóvel estava sentado com as mãos na barriga e uma expressão terrível de dor. Sua boca estava cheia de comida dentro e melecada por fora, com chocolate, paçoca e outros doces. Ao seu redor, várias embalagens de doces e restos de doces mal acabados estavam espalhados. Pedro chegou a sentir o chocolate que estava comendo, descendo queimando até a sua barriga. Pedro se aproximou e cutucou o ombro do garoto, e percebeu que era, na realidade, um manequim. A pele parecia muito real, como se fosse realmente uma pessoa. O artista que havia feito isto era realmente muito bom. Evitou ficar contemplando muito a cena, pois sua estratégia era conhecer o máximo possível da loja. Assim, quando Ana ou Henrique descobrisse como resolver a brincadeira, ele saberia para onde ir. Certo momento, depois que já havia vasculhado a maior parte da loja, ele chegou à seção de eletrônicos e viu Henrique e Ana conversando. Sentiu como se os amigos estivessem combinando algo e o deixando de fora. Encontraram alguma coisa? Perguntou ele, bravo. Encontrei um drone, respondeu Henrique, já sem sentir rancor por antes. Podia ter avisado então, disse Pedro, ainda bravo. Sim, eu encontrei Ana, e agora ia procurar por você também. Poderia ter me procurado primeiro. Ana percebeu que o clima iria começar a esquentar e interrompeu a conversa. Meninos, temos que achar os erros, lembram? Eu estava pensando, será que não são brinquedos quebrados? Sugeriu Henrique. Talvez devamos começar a perceber se algum brinquedo quebrou. Brinquedos quebrados eu não vi, mas tem um cara lá na seção de doces que cometeu o erro de comer demais, disse Pedro. Imediatamente, o som agudo de uma campainha soou. Os três se entreolharam e Pedro informou que o som vinha da direção da seção dos doces. Os três foram correndo para lá. Pedro e Ana estavam de patinete, mas Henrique não. Como era mais alto, ele conseguia correr muito rápido, acompanhando Ana, que não se sentia confiante para acelerar muito. Ele carregava consigo o controle remoto do drone. Chegando na seção de doces, havia um círculo verde no chão ao redor do manequim com dor de barriga. Pedro então informou. Este círculo não estava aí antes. Este deve ser um erro. Comer demais. Então talvez os manequins nos mostram os erros, sugeriu Ana. Eu reparei uns na seção de bebês. Você se lembra o que eles estavam fazendo? Perguntou Henrique. Havia algum erro na cena? Ah, eles estavam brincando de carrinho e um não deixava o outro brincar, respondeu ela. Então o erro é querer tudo para si? Perguntou Pedro. Imediatamente, uma campainha soou e Ana disse que vinha da seção de bebês. Os amigos foram rápido para lá e viram um círculo verde ao redor da cena dos dois bebês. Ótimo, já conseguimos 2 de 7, comentou Pedro. Ana sentia-se grata por já ter conseguido resolver uma parte do desafio. Sentia-se ainda mais feliz por não precisar se preocupar com o tempo. Muito bem, agora precisamos achar os outros erros, disse a garota. O primeiro erro é estarmos neste lugar, comentou Henrique. Imediatamente após o jovem ter dito isso, uma campainha parecida com uma buzina soou.
Pedro alertou. Acredito que sua fala foi contabilizada como um palpite errado. Henrique arregalou os olhos, experimentando uma série de sentimentos. Primeiro, sentiu-se envergonhado por ter cometido um erro, mas percebeu que não errou nada, apenas falou algo que pensava. E então, sentiu-se com raiva. Ah, se ele encontrasse aquele palhaço agora! Finalmente, um sentimento de frustração se misturou com a raiva por saber que tinham um chute a menos. Por outro lado, o sentimento de Ana, que antes estava mais aliviado, começou a ficar mais tenso. Pedro, você que andou por aí, viu algum outro manequim? Perguntou a garota. Sim, vi no setor de fantasias, nos brinquedos de festa infantil e nos jogos de tabuleiro. Isso é ótimo, disse Ana. Qual é o mais próximo? Os brinquedos de festa. Chegando aos brinquedos de festa, viram 3 manequins em um escorregador inflável. Todos estavam com uma expressão alegre. Já um outro manequim estava sentado na piscina de bolinhas, com uma expressão de raiva. Certo, temos possivelmente 2 cenas aqui, disse Ana, pensando alto. Logo que disse isso, a jovem pensou até onde ela poderia se expressar sem ser considerado um palpite. Resolveu conter seus comentários. Pedro disse: Deve ser a mesma cena. O menino na piscina de bolinhas está de braços cruzados e olhando para os outros que estão no escorregador. Não pode ser só uma coincidência. Henrique pensou que o menino queria estar brincando junto com os outros, mas ele estava envergonhado por ter feito o grupo perder um ponto. Além disso, estava bravo e não queria mais ficar fazendo parte desse circo. Então, resolveu manter-se em silêncio. Ana estava intrigada. Se o menino estava chateado por estar de fora da brincadeira, por que ele simplesmente não ia lá e brincava com os outros? De repente, Henrique percebeu que o menino que estava separado não estava olhando para o grupo, mas para uma menina em específico. Esta menina estava em cima do escorregador, na parte mais alta. Ela tinha um avião de brinquedo na mão. O jovem pensou bastante para falar sem dar uma resposta ao problema. Reparem especificamente para onde ele está olhando. Ele está olhando para a menina, disse Pedro. Não, não é para a menina, corrigiu Henrique. Pedro teve uma ideia para resolver isso. Desamarrou um pedaço de corda da rede da piscina de bolinhas e pediu para Ana segurar uma ponta no olho do menino emburrado. Depois, ele subiu no escorregador inflável e começou a tentar mirar a direção do olhar do manequim emburrado. Ele teve um pouco de dificuldade, pois teve que subir o escorregador. Mas, no final, conseguiu encontrar a direção que resultava no brinquedo que estava na mão da menina. Antes mesmo que Pedro alinhasse perfeitamente o cordão, Ana percebeu que daria no brinquedo e também entendeu qual era o erro. É por isso que ele não está brincando, exclamou a garota. Por quê? Perguntou Pedro sem entender nada. Olhem a roupa deles, disse Ana apontando. Todos estão com roupas coloridas e de marcas caras. A menina está usando até uma capa, enquanto o menino bravo está com roupas velhas e desbotadas. Pedro e Henrique ainda estavam tentando entender o raciocínio de Ana, que continuou. Além disso, o olhar do menino bravo está no avião da menina. Talvez ele não tenha dinheiro para comprar o mesmo brinquedo e queria o brinquedo dela. Então ele queria estar no lugar da menina? Perguntou Pedro. Isso! Eu acho que ele queria ter o que ela tem. Após alguns segundos, ela arriscou. O erro é que o menino está bravo por não ter o que a menina tem. Na mesma hora, a campainha soou e eles viram um círculo verde cercando a piscina de bolinhas. Henrique sentiu que poderia ter poupado tempo se ele tivesse sido mais claro, e se culpou pela demora em resolver este erro. A próxima cena era no setor de jogos de tabuleiro. No caminho, Pedro pensou que poderiam passar por um atalho. Passaram então por um corredor que tinha uma outra cena. Era uma mulher que estava sentada a uma mesa, olhando para o relógio em seu pulso. Na mesa haviam 2 lugares postos, mas nenhum outro manequim. Os amigos pararam para tentar resolver esta cena. Parecia bastante óbvio, uma pessoa para 2 lugares. Então Ana já disse logo. O erro é que a mulher está esperando uma outra pessoa que está atrasada. Então, a buzina de erro soou e Pedro disse. Foram 2 erros. Só temos mais um. O clima ficou mais tenso. Ana lembrou-se do palhaço fazendo o som de bum e sua mão gesticulando como uma cabeça explodindo.
Pedro não conseguia deixar de concordar com Ana. Era óbvio que o erro da cena era a mulher estar sozinha com a mesa servida para dois. Apesar de não poder ler os pensamentos do amigo, Henrique tinha a mesma ideia. Ele até tentou mexer na cena tirando o prato excedente, mas nada aconteceu. Depois de algum tempo, Henrique sugeriu: "Que tal dar uma olhada na próxima cena e quando tivermos uma nova ideia, voltamos aqui?" Os amigos concordaram, frustrados. Chegando no setor de jogos de tabuleiro, viram uma cena composta por um homem adulto e um menino adolescente. Os dois seguravam um jogo na mão. O homem estava com uma expressão séria. Já o menino estava com uma expressão contorcida de raiva, a boca aberta como se estivesse aos berros e com a pele vermelha. A cena era tão intensa que Ana conseguia ouvir o grito do menino em sua cabeça. "Nossa!" expressou Ana, sentindo a raiva expressada pelo menino. A menina percebeu que os dois tinham traços muito parecidos. Os dois tinham pele escura e cabelos pretos e enrolados. Deduziu que eram pai e filho, e lembrou-se especialmente das vezes em que agia com comportamentos explosivos com seus pais. Sentiu-se envergonhada de si mesmo e exclamou: "O erro é que o menino está bravo com o pai, porque ele não quer fazer suas vontades." Para a alegria do grupo, a campainha de acerto tocou e os manequins foram circulados. "Já encontramos 4 erros", disse Pedro em um tom animador. O nível de raiva de Henrique já estava mais baixo, porém, ele estava indignado com o engajamento de Pedro. Chegando no setor de fantasias, os jovens observaram uma cena com 2 manequins. Um deles era um homem e o outro uma mulher. Os dois estavam abraçados, como se estivessem dançando. A mulher estava com uma fantasia de princesa, enquanto o homem estava com uma fantasia de pirata. À primeira vista, a cena não gerava nenhuma impressão a Pedro. Já Ana percebia que os 2 manequins estavam mantendo contato visual e sorrindo um para o outro, como se estivessem apaixonados. Por isso, ela achou a cena romântica e bonita. Henrique, que já não se sentia tão culpado, pensou em voz alta: "O erro é que a fantasia deles não combina." Por mais que a fala de Henrique fez sentido para Ana e Pedro, logo a buzina de erro tocou. Um silêncio pairou no ar. Após alguns segundos, que pareceram minutos, Pedro disse: "Não podemos mais errar." Nem Pedro nem Ana culpavam o amigo pelo erro. Qualquer um deles poderiam passar por isso. Mesmo assim, Ana reforçou: "Que tal se entrarmos em acordo antes de falar em voz alta?" Henrique sentiu como se isto fosse um ataque direto, e como se ele não devesse mais dar opiniões. Ele queria falar que não ia mais atrapalhar, mas até isto poderia contabilizar um erro. Portanto, ele ficou em silêncio e fez um gesto passando a mão no lábio, como se fechasse um zíper. Ana fez uma expressão de revolta e disse: "Você pode falar, mas vamos combinar antes." Ele apenas balançou a cabeça em tom de negação. "Na realidade, é melhor evitarmos falar muito, ou podemos perder o jogo", propôs Pedro. Ana pensou um pouco em cada palavra e então disse: "Vamos conversar por gestos." Ao falar isto, Pedro e Henrique assentiram com a cabeça, e então ela apontou para a cena do pirata e da princesa novamente. Os 3 amigos ficaram observando a cena. Pedro percebeu como era boba a ideia de as fantasias não combinarem. Afinal, muitos filmes retratam piratas que acabam se apaixonando por princesas. O tempo foi passando e Henrique pensou em desistir desta cena e procurar a próxima. Mas lembrou-se que já haviam deixado a cena da mulher sozinha para trás. Ao pensar nisto, ele teve uma ideia do que poderia ser o erro, mas ele não podia falar. Chamou a atenção dos amigos gesticulando com as mãos. Então, começou a apontar em direção para onde lembrava ser a cena da mulher, mas ainda assim, os amigos pareciam não entender nada do que ele estava tentando comunicar. Sem ideias, ergueu sua mão esquerda, que estava segurando o controle do drone, e bateu de leve algumas vezes na sua cabeça, como que para pensar melhor. Ao sentir o plástico duro e frio do controle na sua testa, lembrou-se do drone, e então fez um gesto para os amigos olharem na tela do controle. Ergueu o voo com o drone, e então começou a andar pela loja. Ele sofreu um pouco para achar o caminho certo. Não era muito bom com localização. Mas depois de alguns minutos, ele conseguiu encontrar a cena da mulher sozinha. Olhou para os amigos, apontou para o homem na cena do casal
e depois para a tela, que mostrava a mulher sozinha na mesa para dois. Pedro pensou se o amigo estava querendo resolver aquela outra cena e então disse: Você acha que resolveu a cena da mulher na mesa? Henrique acenou negativamente com a cabeça e Ana então disse: Não, ele está dizendo que as duas cenas estão relacionadas. Nesta hora, Henrique arregalou os olhos e fez palmas com as mãos, mesmo que uma ainda estivesse segurando o controle. Olharam mais um pouco para a imagem que o drone estava transmitindo, enquanto Henrique sobrevoava a cena da mulher solitária. Ana percebeu que a mulher tinha uma aliança de casamento em sua mão esquerda. Olhou para o manequim vestido de pirata, que também tinha uma aliança. Já a manequim vestida de princesa não tinha nenhuma aliança. Já sei! Exclamou Ana. Apesar de ter falado isto com excitação, a jovem fechou a cara em uma expressão de nojo e disse em tom sinistro: Esta não é a mulher dele. A garota estava apontando para a mulher vestida de princesa. O erro é que ele está traindo sua mulher. A campainha de acerto soou e os manequins foram circulados. Aquela cena foi muito chocante para os jovens. Henrique, porém, estava sentindo-se aliviado por poder ajudar um pouco depois de ter prejudicado o grupo por 2 vezes. Agora só faltam 2 erros, disse Pedro com uma voz leve. Mas não faço ideia de onde possam estar. Que tal se tentarmos o segundo andar? Sugeriu Ana. Os amigos então procuraram pelo elevador ou as escadarias. Pedro sabia qual era a área do primeiro andar que ainda não havia explorado. Então, foi fácil achar o elevador. Ao encontrarem, notaram que havia uma placa com os dizeres: Elevador fora de serviço. Por favor, use a escada. 15/6/2021. Próximo ao elevador, havia uma poltrona, e na poltrona, um esqueleto sentado, olhando em direção ao elevador. Pedro achou engraçado, mas falou: Vamos pelas escadas? Antes de concordar, Henrique foi até o elevador e apertou no botão para garantir que não estaria funcionando. Vendo que realmente não funcionou, começou a andar em direção à escada. Então, se o elevador tivesse funcionado, você iria entrar, mesmo estando fora de serviço? Perguntou Pedro, indignado. Henrique nem respondeu. Para ele, se funciona, não importa o aviso. Ao chegarem no primeiro andar, viram que o palhaço estava ali, em um pequeno hall cheio de espelhos. Apesar do hall ser pequeno, parecia grande devido aos reflexos dos espelhos. O palhaço estava estranhamente imóvel, com seu colar de espelho na mão, olhando-o fixamente, como se estivesse admirando seu próprio reflexo. Depois deste hall, havia um corredor. Henrique sentiu-se enojado em ver dezenas de reflexos do palhaço e murmurou: Credo, palhaço louco. Loucamente genial! Respondeu ele, dando um sorriso. Ana tentou passar pelo palhaço para seguir no corredor, mas ele colocou a mão impedindo o caminho e alertou: Me desculpem, mas este é o fim da linha. Vocês já tiveram acesso a tudo o que precisam. Por que você desapareceu? Perguntou Pedro. Bem, nesta brincadeira eu preparei o cenário. Agora vocês fazem a parte de vocês, respondeu o palhaço, sem tirar os olhos do espelho. Inclusive, vocês estão indo muito bem. Apenas lembrem-se que não podem mais errar. Os amigos se olharam e começaram a descer de volta, ignorando o palhaço. Ao chegarem na frente do elevador, combinaram de vasculharem a loja novamente à procura das últimas 2 cenas. Pedro e Ana foram de patinete, cada um para um lado. Henrique usou o drone para vasculhar a loja. Depois de uns 15 minutos, os 3 amigos se encontraram novamente na frente do elevador, sem nenhuma nova pista. Pedro puxou o esqueleto que estava em cima do sofá e sentou-se. Ana, então, teve uma ideia. Pedro, acho que você acabou de estragar uma das cenas. Pedro pulou do sofá, percebendo que realmente o esqueleto era na realidade um personagem de uma cena. Levantou o esqueleto de volta, colocando-o sobre o sofá, mas não conseguiu mais ajeitá-lo como antes. Espera, se ele está em forma de esqueleto, isso quer dizer algo, compartilhou Ana. Será que ele está aí há muito tempo? Perguntou Pedro. Novamente, Henrique teve uma ideia, mas não queria arriscar falar para não comprometer as chances da equipe. Então, bateu 2 palmas e depois apontou para o aviso do elevador. Espera, disse Pedro. Parece que ele está esperando o elevador.
Há mais de um ano? Perguntou Ana. Ele teria ido pela escadaria. E se ele não queria subir as escadas? Perguntou Henrique, no impulso. É isso, disse Pedro. O erro é que nosso amigo esqueleto está esperando há mais de um ano para não ter que subir as escadas. Soando como um canto angélico, a campainha de acerto indicava que eles estavam a um passo de ganharem o segundo jogo. Se encontrarmos a última cena e acertarmos o erro, teremos ganhado 2 jogos e estaremos livres dessa palhaçada, disse Ana. Ao usar a palavra palhaçada espontaneamente, a garota percebeu a estranha coincidência. Mas já procuramos por tudo, exclamou Pedro, frustrado. Enquanto Pedro dizia isto, a porta da escadaria se abriu e o palhaço apareceu vindo de lá. Vocês já possuem acesso a todas as cenas, disse o palhaço. Não, está faltando uma, disse Pedro. Eu disse que já possuem acesso a todas as cenas, reforçou o palhaço. Ana e Pedro começaram a revisar mentalmente cada cena e cada parte da loja. Já Henrique estava preocupado com o seu entrosamento e, por isso, explodiu. Olha só, desculpa por ter atrapalhado o grupo dando palpites errados. Eu só estava tentando ajudar. Pedro estava pronto para dizer que aceitava o pedido de desculpas e que eles podiam seguir em frente. Mas Ana respondeu antes. Do que está falando? Foi você quem resolveu as últimas cenas. Se dependesse apenas de mim e de Pedro, não estaremos mais aqui. Pedro sentiu-se envergonhado pelo que havia sentido. Mas agora assentiu com a cabeça, concordando com Ana. E se a gente acertou a cena do casal fantasiado por sorte? E se, na realidade, a mulher sozinha na mesa era uma cena separada? Sugeriu Henrique. Pedro olhou para o palhaço a fim de obter alguma pista. O palhaço apenas sorriu e então fez um gesto como que empurrando algo no ar, no sentido de que eles continuassem com a brincadeira. Eu acho que o erro é que falta a 7ª cena, arriscou Pedro. Nenhum som tocou. Todos olharam para o palhaço para confirmar se Pedro havia acertado ou não. O homem, que estava distraído olhando para seu espelho, acabou percebendo os jovens o encarando e então sorriu, dizendo: Ah, sim! Quer dizer, não! Não há nenhuma cena faltando. Vocês apenas não perceberam ela. Isso significa que... Ele então fez uma pausa, colocando a mão em um bolso de seu paletó. Ele fez esforço para tirar algo de dentro do bolso. Puxou o objeto com força, mas não conseguiu. Repetiu o movimento algumas vezes, mas parecia que o objeto estava emperrado. De repente, com um gemido, ele puxou um enorme botão vermelho que caiu no chão entre o palhaço e os jovens. O botão era tão grande que sua altura dava na cintura do homem. Ele então colocou sua mão direita sobre o botão e continuou. Significa que... Enquanto falava, demonstrou fazer força para apertar o botão, mas aparentemente era muito difícil. Deu uma risada sem graça e subiu em cima do botão. Então, continuou. Significa que... E dizendo isto, deu um pulo para tentar afundar o botão. E ainda assim não funcionou. Ah, é claro! Exclamou o palhaço, colocando a mão no bolso novamente. Da mesma forma que antes, ele estava tendo dificuldades em tirar o que quer que fosse. Finalmente, ele conseguiu tirar uma enorme marreta. Mesmo segurando com as 2 mãos, ele tinha dificuldade em erguê-la no ar. O peso da marreta parecia desequilibrá-lo, ou ele estava fazendo uma excelente atuação. Desequilibrou para a esquerda, então para a direita, até que disse: Significa que... E falando isto, bateu com a marreta no botão que afundou completamente. Então, o palhaço soltou a marreta e ergueu as mãos como em um gesto de fim de espetáculo. Mas nada mais aconteceu. Significa o quê? Perguntou Henrique, já passado com todo o teatrinho. Nesta mesma hora, sons de estouro ecoaram e confetes começaram a cair. Uma música alegre tocou e o palhaço começou a dançar e dar estrelinhas por aí. Depois de alguns instantes, o palhaço informou, entre gargalhadas: Isso quer dizer que eu ganhei! Por isso, estamos empatados e está na hora do próximo jogo.